Mas o nosso tema maior no nosso ano vai ser não apenas ouvir, mas praticar. Não apenas ouvir, mas praticar. Eu quero ler o texto de Tiago, capítulo 1, verso 19 ao verso 27 com vocês. Esse Tiago não é o apóstolo Tiago. O apóstolo, aquele que Jesus chamou como apóstolo, nós sabemos que Herodes cortou o pescoço dele e deixou Pedro preso, e a igreja orou e Deus salvou Pedro por meio de um anjo. Mas o Tiago foi morto. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que quando Jesus estava desenvolvendo o ministério, ele não creu no próprio irmão, no Cristo, no Jesus. Mas ele também estava lá entre os irmãos que foram e acusaram Jesus que ele tivesse demônio, lembra? Mas depois da morte, depois da ressurreição, esse Tiago veio a crer na palavra, se converteu ao próprio Cristo e ele se tornou um pastor. Nós chamamos de apóstolo Tiago, mas ele não foi um apóstolo entre os 12. Todos creem que ele foi o irmão de Jesus. Ele se tornou pastor entre o povo judeu na Judéia, várias congregações na Judéia, e essa carta ele escreveu por volta do ano 60. Alguns creem que foi o ano 50, mas outros creem que foi até no ano 60 depois de Cristo. E essa carta de Tiago ele tem uma métrica, um tema principal: prática. Você precisa praticar. Então logo nós entendemos que se o autor escreve sobre prática, nós precisamos decifrar e entender que houve um propósito. E se o autor escreve que a igreja era para não apenas saber e ouvir, mas praticar, nós entendemos que a igreja sabia, mas ela não praticava. Esse texto diz assim, verso 19: sabeis estas coisas, presta atenção, vocês sabem de tudo, sabeis essas coisas. Meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então você prestou atenção que aqui o conselho é para acolher a palavra com mansidão, não com fúria, mas com mansidão. E o texto diz aqui que a palavra é em vós implantada. Então eram pessoas que tinham palavra, eram pessoas que conheciam. Então acolhei, agora pega e acolhe para praticar. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Você fecha os teus olhos. Pai, nós queremos meditar na Tua palavra, mas acima de tudo, nós queremos que o Senhor nos dá um espírito para a gente assimilar isso e converter isso para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós precisamos estabelecer alguns absolutos que dirigem a vida de um cristão. Isso nós precisamos colocar como postes de divisas e estabelecer entre a direita e a esquerda. Primeira posição: Deus existe e Ele é real. Mesmo que Ele não é visível, mas a sua presença é real. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é real e Ele é soberano. Deus é soberano e Ele é excelso.
Isso nós precisamos cravar dentro do nosso credo, e isso é um absoluto. A Bíblia é a palavra dele, é um absoluto. A palavra de Deus é absoluta. A Bíblia é toda ela inspirada pelo Senhor, e toda a Escritura é inspirada para a vida de uma pessoa. A Bíblia é totalmente vivível. Caso contrário, Deus seria injusto com nós se Ele colocasse algo sobre nós que nem o próprio Cristo carregaria. Ele veio, Ele viveu, e Ele nos mostrou que a Bíblia é 100% vivível. Nós vemos nas Escrituras a expressão de que toda a palavra de Deus é inspirada. E nós aprendemos pela história e pela tradição que cerca de 40 homens são os autores de toda a Escritura, desde Moisés até no final João, e todos eles são inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, e toda ela é inspirada. E quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Em qualquer lugar do mundo, quando nós abrimos a palavra de Deus e nós lemos as Sagradas Escrituras, Deus fala com nós. E Deus precisa falar com a sua igreja, porque a igreja é o povo dele, atravessando o deserto em direção à Nova Canaã, e o nosso pão é a palavra, a nossa água é a palavra dele. A Bíblia é a palavra dele. O outro absoluto: você está aqui nessa noite, e foi Deus quem trouxe você aqui. Os méritos são totalmente dele. Não importa como foi o convite, não importa qual a desculpa que ele usou, mas se você está aqui, Deus trouxe você aqui. Deus tem um propósito com você. Ele tem propósitos para a tua história nessa terra. Nós não somos um vácuo no meio do nada. Nós não somos um acidente de percurso de um pai e de uma mãe. Nós não somos um acidente de percurso nem na vida material, nem na vida espiritual. Se nós estamos aqui é porque Deus tem propósito com a nossa vida. Nós temos uma saída e nós temos uma chegada, e nós estamos aqui porque Deus dirige a nossa vida. É um absoluto. Crê nisso. Nós precisamos crer nisso todas as manhãs, todos os dias, e acima de tudo nos dias das dores, nos dias dos problemas. Deus tem um propósito com a nossa vida. E se você está aqui nesse culto, nessa pregação, é porque Deus quer falar com você. E Deus vai falar com você. E você precisa prender o teu coração para Deus poder falar com você. E Ele quer que você ouça com profundidade. Nós precisamos ouvir com profundidade a palavra dEle. E nós continuamos, e eu quero que você construa junto comigo e participe junto comigo. Hebreus 3:13. Eu preciso fazer uma construção teológica com você, um quebra-cabeça teológico, para a gente caminhar dentro das Escrituras, para a gente chegar até aqui. Hebreus 3:13. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o seu coração. Se ouvires a sua voz, hoje, não endurece o teu coração. Nós olhamos para Salmos 32, verso 9, que o salmista diz: não sejais como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra forma não te obedecem. Eu quero explorar aqui a palavra sem entendimento. Nós não podemos chegar na palavra de Deus, abrir a Bíblia na manhã, nós não podemos nos achegar ao culto sem entendimento, como se a gente fosse um cavalo ou uma mula que não tem entendimento. Nós precisamos buscar o entendimento, nós precisamos correr atrás do entendimento. E o autor de Provérbios diz que nós precisamos buscar o entendimento como os homens buscam e correm atrás do ouro e da prata. E o texto diz que aqueles que não têm entendimento precisam ser dominados por freios e cabrestos. Isso na vida para o ser humano é com juízos, com dores, com perdas. Caso contrário, não obedece ao Senhor. E as Escrituras descrevem várias formas que as pessoas reagem ao receber o Evangelho. Tem muitos tipos de reações na Bíblia. Isaías teve uma visão e ele imediatamente disse para Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. Orei Jeude, lá em Jeremias 36, 23. Trouxeram diante dele ouro sagrado e falaram para ele: rei, está escrito aqui, ó, se a gente não obedecer ao Senhor, Deus vai vir com juízo sobre nós. Esse rei Jeude cortou o ouro sagrado e queimou na frente dos profetas. E ainda a Bíblia traz ali um detalhe: com um canivete de escrivão, cortou a palavra e jogou dentro do fogo.
Nicodemos não foi contra e nem a favor de Jesus. Mas uma indecisão é uma decisão. Ele não foi nem contra nem a favor. Ele ficou ali nem frio e nem quente. Mas o morno vai para o inferno. O muro é de Satanás. Paulo era perseguidor que arrependeu-se profundamente. Ele matava cristãos. Mas ele tornou-se embaixador em cadeias. Ele se tornou embaixador de Cristo. Ele foi um grande apóstolo. Como esse cara reagiu? Positivamente. O Zaqueu encontrou-se com Cristo e deu uma reviravolta na vida dele. Esse cara era um ladrão, esse cara era um safado, mas o encontro dele com Jesus trouxe uma mudança na vida dele total. Anás e Caifás também se encontraram com Jesus e eles apoiaram a morte de Jesus. Mas todos eles se encontraram com Jesus. Pilatos se encontrou com Jesus e lavou as mãos de Jesus, é a palavra viva. Estevão, quando se encontrou-se com Jesus, quando ele viu o céu aberto, e ainda orou pelos seus inimigos, dizendo: Pai, eles não perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Cada um desses teve um encontro com Jesus, e cada pessoa é responsável pela sua reação ao encontro com a palavra. Você é responsável pelo encontro que você tem com a palavra. Meus irmãos, há pelo menos 3 formas de uma pessoa rejeitar a palavra de Deus. Primeiro, a rejeição total. A pessoa se fecha. Eu não quero nem saber de Bíblia, eu não quero saber de igreja, odeio evangélico, não quero nem saber de pastor, porque de evangélico é tudo ladrão. A pessoa se fecha, ela é uma rejeição total. Não quero nem saber. Não quero nem saber que um parente vai lá em casa no Natal orar comigo. Não quero nem saber que tal parente lá vai orar na Páscoa, no dia dos pais ou das mães. A pessoa rejeita total, não quero nem saber. Segunda forma, não se interessar pelo conhecimento da palavra. Às vezes a pessoa está há 311 anos dentro, na igreja, sentada, esquentando o seu banco, mas nunca entrou nada dentro dela. Ela está ali, ela é um morto-vivo, é missa de corpo presente, mas a alma ficou em casa. A pessoa não se interessa, não lê, não assimila, não gruda no juízo dela o conhecimento de Deus. Ela não aprende nada. Não aprende a orar, não aprende a ler a Bíblia, não aprende a cantar, não aprende os mistérios espirituais da fé, não aprende nada. E essa é uma forma de rejeição. Às vezes a pessoa não é contra o Evangelho, não é contra a pregação, mas ela diz assim: eu vou fazer a minha parte, eu vou sentar aqui e vou escutar. É rejeitar. Porque não tem muro, o muro é de Satanás. A terceira forma de rejeitar é conhecer a palavra, mas não praticar. Aí nós vamos chegar outra vez lá em Tiago. Nós fizemos uma construção e nós andamos um pouco para a gente chegar outra vez aqui em Tiago. E eu quero dar uma importância muito grande para o verso 22 e o 23. Para a gente entender qual o problema dessa igreja. Essa igreja faz parte da rejeição total? Não. Eles recebiam a palavra. Essa igreja não matou apóstolo. Essa igreja não matou o seu pastor. Essa igreja não deu o seu voto de ódio para matar profeta. Então essa igreja não se encaixa dentro da rejeição total. Essa igreja se encaixa no não interessar-se pelo conhecimento da palavra? Não. Porque a palavra de Deus diz aqui que eles eram para se tornar praticantes, não apenas ouvintes. Então essas pessoas eram pessoas que estavam recebendo a palavra. Elas se assentavam no culto, elas abriam o coração, abriam os ouvidos, abriam o estômago da alma e recebiam a palavra. Não havia dentro deles ácido estomacal para a rejeição da palavra. Eles aceitavam a palavra e colocavam ela dentro da despensa da alma e guardavam ela. Mas eles se encaixam na terceira forma, conhecer a palavra, mas não praticar. Meus irmãos, não apenas ouvir, mas praticar. Por que Deus nos deu esse tema? Porque nós temos visto isso aqui na nossa igreja. Nós vemos bastante teoria, mas nós não temos visto tanta prática. E isso é hipocrisia, isso é falsidade.
Se nós conhecemos e nós não praticamos, nós somos falsos com nós mesmos. Então nós temos aprendido e nós não podemos nos constranger e contra nosso próprio entendimento, que há diferença entre ouvir e escutar. E as Escrituras deixam claro essa diferença. E dentro da palavra sagrada, escutar significa não dar atenção. A Bíblia ensina que escutar é aquela pessoa que popularmente a gente diz, entrou num ouvido e saiu pelo outro, mas não desceu para o coração. É aquela pessoa que ela não é contra, tudo bem, eu aceito, mas também não desce para a alma, não gruda, não assimila. Então esse povo aqui, da igreja da Judéia, eles tinham o problema de ouvir, mas não praticar. O que é ouvir? É a pessoa que ela não tem muros no ouvido para ouvir a palavra de Deus. Ela não tem celas, ela não tem portais de fechamento, os seus ouvidos estão abertos. E todas as vezes que ela vai ouvir uma música, a palavra de Deus entra, ela aceita a palavra de Deus. Todas as vezes que ela participa de um culto e a pregação genuína da palavra, ela aceita, ela come aquela palavra e ela gosta daquela palavra. Essas pessoas tinham o Tiago que ensinava para eles a palavra de Deus. E eles tinham ouvido a palavra. Mas essa igreja precisava equivaler a teoria com a prática. Às vezes a gente diz assim, menos teoria e mais. Mas eu creio que não é esse caminho, porque nós precisamos da teoria. A teoria é uma indicação, é um mapa. Então, se nós temos 60% de teoria, nós precisamos equivaler com 60% de prática. Nós não podemos apenas conhecer, nós precisamos praticar. Irmãos, eu quero usar uma palavra, assimilar. Meus irmãos, se você vem na igreja, e nós estamos aqui no culto, no estudo bíblico, e você aprende que você precisa orar corretamente. E nós interpretamos isso a partir do modelo do Pai Nosso, que nós precisamos ter uma ordem na nossa oração. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso assimilar. Eu preciso chegar em casa, no meu devocional, eu preciso assimilar isso. Eu não posso ser como o cavalo e como a mula, que está 300 anos na igreja, mas eu oro sempre do meu jeito. Eu preciso assimilar isso. Se eu faço parte de um ministério, e dentro desse ministério Deus deu essa palavra, a gente precisa ouvir e praticar. Meus irmãos, se Deus nos ensina acerca de maldição geracional, maldição hereditária, de pecados que vêm de pais para filhos, de pais para filhos, você não pode pegar isso para identificar maldição na vida dos outros, mas na sua vida. Nós precisamos assimilar isso, meu Deus. Nós precisamos assimilar o que os nossos pais praticavam, que é contra Deus, que Deus abomina, que é afrontar Deus, e cuidar para que isso não se estabeleça na nossa vida. Nós precisamos assimilar a palavra, irmãos. Se Deus nos ensina algo aqui, nós não podemos pegar aquilo de novo e esquecer o antigo. Se Deus nos ensinou no ano passado, se nós temos que ter posicionamento e guardar posição, e abrir a nossa boca e nos posicionar e guardar o Evangelho pela prática, agora quando nós vamos aprender, não apenas ouvir, mas praticar, nós não vamos esquecer daquilo e praticar uma coisa nova. Nós vamos construir sobre aquilo que Deus nos deu. Nós não vamos esquecer aquilo para praticar aquilo. Nós precisamos continuar guardando, porque aquilo Deus já nos deu. E mesmo que Deus não fique lá martelando na nossa mente todo culto a mesma coisa, mas aquilo que Deus nos ensinou no último estudo bíblico do ano passado, eu preciso guardar no meu coração para a gente praticar. Eu preciso aprender a assimilar as coisas. Meus irmãos, algumas vezes eu já fui confrontado com pessoas que às vezes depois de um culto, depois do estudo bíblico, elas vêm e dizem assim: pastor, eu senti aquela alfinetada foi para mim. Claro, criatura, você acha que é para o japonês do outro lado da terra? Não, é para mim. Eu estou aqui. Eu tenho que assimilar isso.
Eu não posso ficar com a cabeça boiando e achar que a palavra é para os outros. Ela é para quem? Para mim. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que ele chegou num lugar para pregar, e no púlpito estava escrito assim: se Deus não falou com você, não fale a nós. E eu levo isso para a minha vida. Eu preciso viver, preciso praticar, para depois pregar. Se Deus não falou comigo, eu não posso falar com vocês. Se eu não coloquei em prática, eu não posso fazer vocês viver. Senão eu sou hipócrita. Eu preciso assimilar. Meus irmãos, nós precisamos assimilar as coisas. Quantas vezes nós temos visto as palavras muito bonitas no nosso estudo bíblico, de entendimento. Sim, assim, assim. Então eu pego aquela palavra bonita e eu chego em casa e eu preciso estudar como eu vou pôr em prática aquilo, como eu vou viver aquilo, como eu vou planejar aquilo. Nós temos pelo menos 11 anos que nós estamos diante do ministério aqui, uma grande dificuldade, que é uma maldição hereditária que vem dos antigos, de geração em geração, sobre a nossa igreja, que é faltar cultos. Nós precisamos assimilar isso, e nós precisamos entender, interpretar como o diabo trabalha, como o diabo faz as coisas, para a gente não cair na armadilha de Satanás. Nós precisamos vencer essa maldição, assimilar, não apenas ouvir, mas praticar. E esse texto, ele traz coisas muito importantes. No verso 22, na segunda parte, ele diz assim: enganando-vos a vós mesmos. Quem crê, mas não pratica, está enganado. Ah, mas eu acredito, eu não duvido, eu creio, mas eu não pratico. Isso não se torna uma verdade na minha vida. Então, eu estou enganado. Eu implanto dentro do sistema da minha vida um sistema de falsidade. Eu sou falso. Porque não tem como desconectar culto de vida. Não tem. Você acha que diante de Deus, Deus faz uma divisão entre o que eu vivo durante a semana e o que eu faço no culto? Não. Eu preciso viver a minha semana um culto diante de Deus. E quando eu venho no sábado à noite no culto, eu venho continuar esse culto. Isso é viver. E não apenas ouvir, mas se tornar praticante. E ouvir e não praticar, isso desenvolve falsidade na vida das pessoas. E isso não é uma novidade para nenhum de nós. Quantas pessoas que nós já apontamos o dedo, que não deveríamos ter feito, mas nós sabemos, que correm na igreja uma vida toda, mas não vivem. Isso não é cristianismo. Porque cristianismo não é uma experiência de laboratório de uma faculdade, que eu vou lá e mexo lá, mas fica lá e eu volto para minha casa. Cristianismo precisa ser vivido. Em segundo lugar, praticar é a forma de não esquecer da palavra. No verso 23 e 24, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, não espiritual, natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Agora o 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mas o verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Qual a melhor forma da gente não se esquecer da palavra? Praticando. Aí nós precisamos consultar tanto João 14 como João 16. Jesus diz: é necessário que eu vá para que ele venha. Jesus falando do Espírito Santo. E depois Jesus vai falar sobre a obra do Espírito Santo. E entre as muitas obras, ele vai ensinar as pessoas sobre o juízo, a justiça e o pecado. E ele vai indo, e ele vos ensinará a guardar toda a palavra. Então, como eu vou construir isso? Eu entendo claramente que se eu sou ouvinte, mas não praticante, eu não vou atrair o Espírito Santo para a minha vida. Ou o Espírito Santo pode ir embora. Porque se eu apenas escuto, mas não pratico, eu não preciso do Espírito Santo.
Eu preciso do Espírito Santo para quê? Para praticar. E o texto é muito claro, que como que eu vou lembrar da palavra de Deus? Praticando. E quando alguém deixa de praticar, ele se esquece. Terceiro lugar, praticar a palavra é a receita de bem-aventurança. No verso 25, bem no final, diz assim: mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Então vamos fazer uma avaliação das portas fechadas, dos caminhos fechados, dos caminhos escorregadios, dos caminhos espinhosos. Vamos fazer uma conferência com a nossa própria alma e perguntar para Deus. De repente esse texto nos responde o porquê de tantas portas fechadas. E o texto aqui é muito claro, e ele se constrói junto com o Salmo 1, porque aquele que busca a palavra de Deus e medita nela dia e noite é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que não se murcha essa árvore, mas ela produz folhas e frutos no tempo certo, e tudo que faz é bem-aventurado. E esse texto fala isso também. Mas o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E eu vou insistir com vocês. Todos os cultos e todos os estudos bíblicos que Deus mandar insistir, você precisa ler a Bíblia e orar todos os dias. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Mas você também precisa praticar a palavra de Deus. Nós não podemos trazer dentro da nossa vida e dentro da nossa casa o espírito e a cultura da falsidade. Porque essa falsidade, ela vai extravasar, ela vai vazar e ela vai contaminar toda a nossa casa, a nossa descendência e a próxima geração. Numa igreja onde o copo se enche de falsidade, essa falsidade ela vai de geração em geração até que alguém quebre isso. E nós não podemos estabelecer isso na nossa vida, porque nós precisamos estabelecer Cristo, que é a verdade. Quando o texto termina lá no Salmo 23, os últimos versos dizem assim: pôs uma mesa na presença dos meus inimigos e o cálice transborda. Nós precisamos transbordar o cálice da nossa vida com verdade, com prática. E esse vai ser o tema que nós vamos praticar, pregar e vamos consultar ele muitas vezes. Não apenas ouvir, mas praticar.